Muito boa tarde a todos e a todas presentes. É com imenso prazer hoje que a sala Conversando sobre Extensão recebe o professor Guilherme Maranguello, da Unipampa, e o professor Bruno Almeida, aqui da UFPEL. As nossas salas vêm tendo uma receptividade com relação às questões sobre extensão, né? E de ontem, né, falamos sobre o ForProEx. E falamos também que, em outras, né, de outros programas nacionais, que a extensão não conta com um órgão que a fomente continuamente, certo? Infelizmente, nós não temos um financiamento permanente, exceto da própria universidade, como o CNPq, CAPES, FAPERGS, né, que são os que fomentam a pesquisa nas nossas universidades. A extensão, então, sempre contou com editais e programas nacionais que, porventura, vinham a fomentar projetos e programas. E hoje, então, vamos falar sobre o edital ProEst, que foi lançado pelo MEC em 2009, né? Teve uma continuidade nos anos seguintes, porém, em 2015, 2016, encerrou. Infelizmente, não tivemos assim uma resposta imediata do governo do porquê se encerrou, mas foi um edital muito importante e que financiou programas de extensão extremamente relevantes para a comunidade, não só acadêmica, mas também em geral. Então, vamos contar com o relato do professor Guilherme Maranguello, da Unipampa, falando sobre o programa de extensão Astronomia para Todos, que implementou o planetário da Unipampa em Bagé, e com o professor Bruno Rota Almeida, que também foi contemplado com o ProEst com o seu programa de extensão Libertas. Então, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o aceite do convite para participar conosco hoje à tarde. Eu passo a palavra, então, para o professor Guilherme Maranguello nos contar um pouco de como foi ter sido contemplado com o ProEst-MEC e como foi a implementação do planetário na cidade de Bagé. Tudo bem, professor? Olá, boa tarde. Bom, muito obrigado pelo convite, inicialmente. É um prazer estar aqui falando sobre minha maior realização profissional, né? A minha maior felicidade em termos profissionais, que envolve toda a questão que chegou no planetário. Por favor, me corta se eu começar a falar demais, tá? Então, acho que, né, quando a gente vai para um auditório, a gente já espera mais ou menos quem vai poder assistir uma apresentação. Quando a gente deixa gravado algo online, a gente pode ir para uma apresentação muito mais distante, né, seja no tempo ou no espaço. Então, só para dar uma contextualizada geral para quem for assistir, é bom lembrar a história da Unipampa em si, uma universidade que surgiu em 2006 para ocupar uma região do Rio Grande do Sul que estava carente de alguns recursos, tinha passado por uma situação difícil nas décadas anteriores, e daí surge a Unipampa lá em 2006. Nessa região que vai da fronteira com o Uruguai e da Argentina, desde Jaguarão até lá Itaqui, Uruguaiana, São Borja. E daí eu cheguei na Unipampa em 2006. E nesse período eu trabalhava ainda com astrofísica nuclear, né, teórica, e trabalhava pesado nessa pesquisa. Mas daí surgiu, em 2009, um desses editais que surgem, né, esporadicamente, um edital porque vinha o Ano Internacional da Luz, Internacional da Astronomia, em 2009, né, celebrando os 400 anos das descobertas de Galileu, fomentado pelo CNPq.
E daí surgiu, né, um projeto de divulgação de astronomia. Era basicamente só eu e mais um colega, e um telescópio nas costas e muita vontade de falar sobre o assunto. Numa região em que a Universidade Federal estava recém chegando. Esse programa, né, esse projeto continuou e recebeu uma força quando a gente foi contemplado com o ProExtMech lá em 2011, com um projeto de extensão do ProExtMech. Com ele a gente pôde dar aquele gás para as atividades, né? Ele foi muito importante para a gente, porque depois que a gente entra num sistema de divulgação, a gente precisa, né, ter momentos em que essas ações são revigoradas, e o ProExtMech de 2011 veio para isso. A gente pôde ampliar um pouco nossas ações, pôde adquirir mais coisas, ter mais bolsistas trabalhando com a gente. Então, foi um momento que deu uma energia nova para o projeto. E depois, né, o grande desafio, na verdade, foi quando a gente passou de um projeto para um programa no último edital do ProExtMech. O último edital do ProExtMech, a gente conseguiu aprovar um programa e nesse programa a gente conseguiu envolver 4 cidades distintas, profissionais das mais distintas áreas, professores das mais distintas áreas, com a temática de divulgação da astronomia. Nesse meio de caminho, né, a gente ainda passou por mais alguns desses editais esporádicos que surgem de CNPq ou algum outro órgão de fomento, trabalhando daí 5 anos Internacional da Luz, que foi de 2005, 2015 do CNPq, mas principalmente com edital de divulgação científica, com o qual a gente começou a construir o planetário da Unipam. Então a gente já tinha recebido o aceite, né, a aprovação da proposta para construir o planetário, quando surgiu o programa de extensão, né, não mais projeto, mas então programa de extensão Astronomia para Todos, financiado pelo ProExtMech. E daí foi um momento muito especial, desafiador, muito desafiador e muito especial, porque a gente passou a contar com gente das mais diversas áreas do conhecimento e em diversas cidades. Então a gente conseguiu estabelecer esse elo com os professores, né? Ele serviu para a gente romper essas barreiras disciplinares, a gente transformar o projeto em algo que é muito além, né? Unindo ciência, unindo linguística, humanas, história. A gente juntou diversas áreas do conhecimento para montar esse programa de extensão. E é desafiador, né? Quando a gente vai trabalhar com 20 pessoas, cada uma com seu projeto específico, com sua ação específica, e coordenando uma quantidade de bolsistas também grande e em diferentes cidades, foi um momento desafiador. E sem o ProExtMech a gente não faz isso. Né? A gente fica muito mais limitado, né? Fica com as mãos um pouco mais amarradas do que se a gente tem um fomento que vai em direção dos nossos anseios. Se a gente tem uma equipe grande trabalhando, ou essa equipe é muito envolvida em um objetivo único, ou a gente precisa de ter um elo de ligação para que esse projeto dê certo. E daí, nesse caso, foi o ProExtMech, né? Quando a gente tem o compromisso das pessoas que estão ali participando com a gente em desenvolver essas ações. Nisso, então, a gente começou a direcionar o ProExtMech também, já pensando nas ações do planetário que vinha a ser construído finalizado, né, e inaugurado em 2017. Então a gente já pôde elaborar muitas ações para que o planetário chegasse na forma como ele chegou. E daí eu gostaria de detalhar uma delas que é importante, detalhar não, né? Vou salientar uma delas, ressaltar uma delas que é muito importante, que foi o trabalho
com a equipe que trabalha com inclusão na Unipampa, inclusão e acessibilidade, né? Em especial a professora Amélia, que trabalha com a gente, né, que segue trabalhando com a gente desde o edital de 2016, e o planetário já surgiu com essa preocupação da inclusão. Então, a gente, desde o início, a gente já estava preparado, já estava se preparando com materiais para acessibilidade de cadeirantes, para acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Então, foi algo que, talvez, se não tivesse o ProExtMac, a gente não tivesse parado para pensar antes do início, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com como é que vai ser o projetor do planetário, como é que vai ser a sala de entrada do planetário, como é que a gente vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, e não para pensar em algumas questões que são ainda mais fundamentais, como é a questão da acessibilidade. E o ProExtMac permitiu isso, né, que o planetário já surgisse com essa característica. Aqui no campus Bagé da Unipampa, a gente tem cursos nas áreas de engenharia, cursos em licenciatura na área de ciências, mas também na área de música e na área de línguas. E daí o ProExtMac também trouxe essa característica para o planetário de que a gente recebe alunos das mais diversas áreas para trabalhar com a gente, e a gente, por ter tido essa experiência com profissionais, alguns que permanecem trabalhando com a gente, outros que não trabalham mais, né, cada um seguiu um rumo diferente, né, mas a gente teve essa experiência e a gente sabe lidar melhor com esses bolsistas que estão trabalhando com a gente hoje no planetário. Então, a gente tem bolsistas da música que trabalham com música no planetário. A gente tem bolsistas da engenharia que trabalham com engenharia no planetário. Porque essa foi a ideia do ProExtMac, que a gente tivesse diversas áreas trabalhando em conjunto, mas com um objetivo único. Então, eles vão trabalhar com esse objetivo, que é a divulgação da astronomia, a divulgação da ciência, mas vão trabalhar dentro daquilo que vai complementar o trabalho deles dentro do currículo do curso de graduação que eles estão participando. Então, foi uma forma, né? Hoje a gente fala de curricularização da extensão, e a gente, de certa forma, nesse período, a gente, antes de falar de curricularização, a gente fez alguns estudos para entender o que os nossos alunos estavam aprendendo dentro desse projeto. A gente fez estudos comparativos com sala de aula, né? A gente queria saber se eles estavam aprendendo ali algo equivalente à sala de aula. Então, a gente teve resultados que eu considero fantásticos, porque, embora eles não tenham chegado nos mesmos resultados que os alunos que participaram de uma sala de aula nos testes de conhecimentos específicos, eles desenvolveram infinitas habilidades muito mais pertinentes até do que aquele conteúdo descrito no plano de ensino, né? Foram alunos que, ao final de 1 ou 2 anos de bolsa, além de saber um pouco de astronomia, eles sabiam mexer num telescópio, eles sabiam trabalhar com o público, eles sabiam falar em público. Então, foi algo muito interessante, pensando nesse viés, que agora a gente fala de curricularização da extensão. Então, dentro do planetário, a gente ainda pôde, do planetário e do projeto, do programa de extensão Astronomia para Todos, a gente pôde ver essa relação surgindo quase que naturalmente por conta, principalmente, do ProExtMac, que a gente pôde ver uma relação de ensino, pesquisa e extensão surgindo como se fosse algo único, né? Porque ali os alunos estavam aprendendo como se estivessem numa sala de aula, né, conteúdos específicos de sala de aula, eles estavam fazendo a extensão que deveria ser feita, que era o objetivo principal, e, ao mesmo tempo, como a gente trabalha com vários alunos, a gente dá para eles algumas tarefas específicas de ação, de extensão, e a gente instiga que eles façam a pesquisa deles sobre a sua ação, né, que seja uma ação que venha junto com uma pesquisa. E claro que a equipe do planetário também tem uma pesquisa específica do planetário, né, sendo realizada. Então, foi uma relação que surgiu quase que naturalmente, e eu acredito muito
dessa naturalidade dessa relação ao ProExtMec. O ProExtMec foi realmente uma peça fundamental quando a gente tem diversas pessoas de diversas áreas contribuindo com diversos olhares, né? Foi extremamente gratificante. E daí, sem querer me alongar muito, não vi em quantos minutos eu comecei aqui, mas vi que já passaram 15. A gente seguiu nossas atividades, a gente viaja com um planetário inflável também, além do planetário fixo, a gente viaja com um planetário inflável, um projeto que foi crescendo, a gente tem um veículo próprio para as viagens, que agora estão interrompidas, mas... E nessas viagens a gente trabalha com cursos de formação, a gente trabalha com ação direta com os estudantes da rede escolar, a gente faz pesquisa nessas viagens, então tudo está sempre interligado, né? Então foi algo muito fantástico que aconteceu. E daí, para finalizar, né, esse ano a gente começa cheio de planos, né? Todo final de ano a gente faz uma avaliação do ano anterior, começa o planejamento do ano seguinte. Esse ano a gente começou cheio de planos, cheio de vontade, cheio de energia, e daí, de repente, vem esse choque que a gente está vivendo. E daí, depois daquela respirada inicial, né, a gente se reuniu para ver o que a gente estava fazendo, e a gente está agora viajando para o Brasil inteiro, na verdade, porque a gente está fazendo sessões de planetário no formato virtual, né? A gente produziu bastante material para as nossas mídias digitais e a gente está agora atendendo escolas do Brasil inteiro, através de visitas virtuais ao planetário. Né? A gente teve essa semana 2 escolas de Goiânia, quer dizer, uma escola com 2 turmas de Goiânia. Né? Então a gente adquiriu horizontes que a gente antes não vislumbrava. A gente, a mais distante que a gente atendeu, acho que foi umas 2 semanas atrás, foi do Piauí. Então, e isso se deve, né, eu volto a enfatizar, é a temática da nossa hora de conversa de hoje, ao ProExtMec. Porque ali a gente teve esse momento em que tinha profissionais da área da computação, a gente tinha profissionais da área da linguagem, a gente tinha profissionais das mais diversas áreas, com diversas visões que nos permitiram, hoje, chegar aqui, né, no meio de uma pandemia, todo mundo trancado em casa, e dizer, não, nós vamos fazer, e nós vamos fazer o que ainda não sei, não tomei conhecimento ainda, né, de nenhum outro planetário no Brasil fazendo. Enquanto a gente vê, né, eu acompanho, a gente vê que tem planetários Estados Unidos, Europa, fazendo, né, e eu não vejo nenhum outro planetário no Brasil fazendo. Né, e eu não assumo a posição de é porque eu estou aqui, é porque eu vivi e convivi com essas pessoas com quem eu aprendi muito, e por causa delas que a gente chegou nesse momento. Bom, era isso. Eu não sei se eu respondo a pergunta que apareceu ali no chat, ou a gente deixa para depois, Ana. Se tu quiseres responder, pode ser, a gente vai dialogando, assim. A pergunta é da professora Francisca a reitora de Extensão e Cultura aqui da UFPEL. Ela pergunta como são essas visitas, né? Boa tarde, Francisca. Então, a gente começou timidamente, né, com medo do que poderia estar por vir. A gente simplesmente divulgou no nosso Facebook um cartazinho informando: quer agendar uma visita virtual ao planetário? Entre em contato no WhatsApp ou e-mail, né? Eu coloquei o meu WhatsApp pessoal ali mesmo, ou por e-mail, e a gente agenda uma visita. E daí o que aconteceu é que, de repente, o Brasil inteiro descobriu isso. Né? Descobriu isso e começou a ter agendamento. Para ter ideia, a gente até agora acho que só fez uma escola do Rio Grande do Sul. A gente já tem outras agendadas, mas a gente só fez uma escola do Rio Grande do Sul, que com muita felicidade foi da cidade de Alegria. Então não podia ser uma alegria maior do que a nossa primeira sessão virtual foi da cidade de Alegria. Então,
Inclusive, a gente está com os agendamentos suspensos, porque a gente está lotado até o final de julho com os agendamentos. Então, a gente está retomando as aulas aqui na Unipampa, no formato virtual. Então, a gente está suspendendo para a gente poder se estabilizar, né, organizar nossas aulas e tudo mais e continuar. Então, as escolas agendam com a gente e a gente está usando a plataforma Zoom para fazer as visitas virtuais. Nessas visitas virtuais, a gente tem programas, né, que não são exatamente os que a gente tem no planetário, mas que são muito parecidos com os do planetário. E daí a gente viaja pelas constelações, pelo céu. Daí é legal demais ter turmas de outras cidades do Brasil, porque a gente pode mostrar quais são as diferenças e semelhanças do céu que uma turma daqui do Rio Grande do Sul, onde a gente está, e uma turma de Goiânia, do Rio de Janeiro, do Piauí, vão ver. E a gente faz as nossas viagens pelo universo. Curte lá a nossa página no Facebook, Planetário da Unipampa, tá cheio de foto lá. Instagram, Twitter, YouTube, tem de tudo. Todas as redes, né? Todas as redes. Nunca foram tão essenciais. É verdade. É o que a gente mais tem utilizado ultimamente, né? Guilherme, a tua fala é muito rica e é cheia de pontos que eu gostaria de retomar, mas eu vou fazer o seguinte: vamos passar a palavra para o professor Bruno Almeida, né, que também tem um relato muito interessante, e depois a gente retoma. Então, te convido a permanecer conosco e em breve vamos dialogar mais um pouco, ok? Tá certo. Bruno Almeida, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde. Obrigado, Ana, pelo convite. Não sei se a minha imagem está aparecendo. Não estou visualizando ainda. Não. Vou tentar compartilhar de novo. Vamos ver. Agora acho que está, né? Acho que agora vai. Está carregando aqui. Já carregou? Carregou. Ah, bom. Então, uma boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite de falar um pouco da experiência que eu tive na condição de coordenador do programa Libertas, quando contemplado com recursos do PROEXT, e eu vou então fazer alguns comentários sobre essa nossa história, como é que foi isso, porque foi a primeira vez que eu participei de uma convocatória e tive uma grande felicidade de ter sido contemplado. Então eu não tinha até aquele momento experiência com relação ao PROEXT. Foi uma primeira vez que nós participamos desse edital, submetendo um projeto. Eu acho que caiu minha webcam de novo. A minha também. Não sei o que pode estar acontecendo. Pareceu que o servidor está com problema. Pois é, eu estou compartilhando de novo o vídeo. Vamos ver. Enquanto isso, acho que eu vou falando ou espero aparecer a imagem? Acho que pode ir falando. Ele segue gravando normalmente. Não, já está carregando a tua câmera novamente. Acho que foi uma queda. Tá certo. Então, nós participamos do edital que foi divulgado lá em 2015 para execução em 2016 e 2017. Nós submetemos um programa de extensão. Ele existia desde 2014 na Faculdade de Direito da UFPEL, e só que ele existia num formato de grupo acadêmico, que tinha, claro, uma forte participação de estudantes. Inclusive, a partir deles é que saiu essa iniciativa de criar um grupo acadêmico
mais do que um grupo de estudos, mais do que um projeto de pesquisa, mas um grupo que congregasse aí várias frentes em cima das temáticas que nós desenvolvemos. A linha que foi indicada a esse programa de extensão foi a linha de justiça e direito do indivíduo privado da liberdade, especificamente sistema prisional e direitos humanos, que é uma linha que eu atuo já há alguns anos. Então, nós, quando foi divulgado, publicado o edital, nós nos reunimos e tentamos esboçar um programa de extensão que, em certa medida, ele existia, mas que seria necessário se fazer alguns ajustes ou delimitar alguns pontos para direcionado ao edital do PROEXT. E foi uma escolha bastante feliz, porque a partir daí muita coisa boa aconteceu, né, para esse grupo, né, que é o Libertas. Então, com os recursos do PROEXT, nós conseguimos montar um belo laboratório. E caiu de novo a webcam. Nós conseguimos montar um laboratório com computador, com scanners, né? O trabalho do direito, ele muitas vezes ele fica resumido a algo mais mecânico, né? Então, a utilização de computador, impressora, especialmente, nós conseguimos resolver bastante coisa. E, por outro lado, no que diz respeito mais essa atuação num campo de extensão e também nosso campo de pesquisa, que é o sistema prisional, então nós buscamos, a partir do PROEXT e já no âmbito da elaboração da proposta do PROEXT, parcerias, né, com instituições, com órgãos locais que desenvolvem as suas atuações no âmbito do sistema prisional. Então, nós buscamos um contato, por exemplo, com o Ministério Público, com Defensoria Pública, com o Poder Judiciário, com secretarias aqui do município de segurança, com também secretarias relacionadas mais a uma questão de assistência social. Também buscamos contato com órgãos do poder do Estado, como a SUSEP, né, que é o órgão que tem competência no âmbito prisional aqui no Estado. Eu não estou conseguindo compartilhar o vídeo, eu vou seguir apresentando, né, mesmo que não esteja aqui atualizando as câmeras. E a partir desses contatos que foram realizados lá no momento da elaboração da proposta do PROEXT, nós conseguimos, então, a estreitar mais a nossa atuação, a ter alguns resultados. Tivemos muitas dificuldades, porque lidar e trabalhar, né, com o sistema prisional, ele é sempre complicado, porque requer todo um aparato, todo um cuidado, não só de acesso ao sistema prisional, mas também de responsabilidade muito, né, com relação às demandas que apareciam. A proposta do Libertas era fazer um atendimento jurídico para pessoas privadas de liberdade. Nós aproveitamos muito o que já existia desde 2011 na faculdade, que é um projeto, uma ação que hoje está vinculada ao próprio Libertas, que é um projeto que se chama Defensa Assessoria Criminal Popular, que eu coordeno desde esse ano, desde 2011, e esse projeto ele já faz atendimentos jurídicos a pessoas vítimas ou acusadas de crimes e também pessoas privadas de liberdade e seus familiares. Então, nós aproveitamos já esse espaço, aproveitamos essa estrutura já existente e começamos a tensionar uma atuação mais vinculada ao sistema prisional, não só a processos criminais, mas também ao sistema prisional. Então, a partir desse estreitamento, nós também iniciamos a realização de grupos, de oficinas,
primeiro em parceria com a SUSEP, que é o órgão da execução penal. Então, nós fazíamos reuniões na faculdade e também visitas ao Presídio Regional de Pelotas para colaborar na assessoria jurídica das pessoas presas, com pedidos de benefícios, né, de progressão de regime, livramento condicional e outros benefícios penitenciários. Isso durou um ano, mais ou menos, né? Durou ali por metade de 2015, ainda antes de ter o PROEXT, e durante o ano 2016. Depois, o Libertas ele passou a ter um maior contato com outro órgão da execução penal, que é o Conselho da Comunidade, porque também a partir do final de 2017, especialmente em 2018, já sem a execução orçamentária do PROEXT, mas com toda essa base que foi iniciada durante a elaboração da proposta e também a sua execução, nós iniciamos uma parceria com o Conselho da Comunidade da Execução Penal, que eu também integro, e ali, então, fizemos uma aproximação com a Comissão de Assistência Jurídica desse Conselho da Comunidade e passamos a partir de 2018, mais vezes ao presídio e fazer atendimentos mais diretos às pessoas privadas de liberdade, tendo também o suporte da Defensoria Pública. Também essa ação durou um ano e meio, mais ou menos, 2 anos, e no momento, desde o ano passado, a gente está ainda pensando em reestruturar o modo como a metodologia de trabalho do Libertas, porque nós sempre encontramos algumas dificuldades, ou uma dificuldade de acesso ao sistema prisional, ou quando se tem acesso, uma dificuldade de dar conta da quantidade de demandas que aparecem, que é muita coisa que surge para serem feitas, e também, às vezes, como foi os últimos casos, de nós não termos uma quantidade boa de bolsistas, né, para atuar no projeto, no programa, né, no Libertas. Durante os anos de 2016 e 2017, nós chegamos a ter mais de 20 bolsistas trabalhando no mesmo momento. E nós realizamos uma ação, né, porque o nome do Libertas, na época, era Programa de Enfrentamento da Vulnerabilidade em Ambientes Prisionais. Hoje o Libertas já tomou um outro nome, né, que é Punição, Controle Social de Direitos Humanos. Ele também, como bem colocado, né, pelo professor Guilherme, pela sua admirável experiência na Unipampa, também nós nos preocupamos muito com congregar o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, nesse mesmo momento em que nós fazíamos as visitas técnicas em prisões no país, chegamos a visitar uma prisão no Rio Grande do Norte, visitamos várias instituições, visitamos também Defensoria Pública no Rio de Janeiro, em São Paulo, visitamos o Ministério Público para buscar essas parcerias e buscar também o contato, essa aproximação sobre experiências de enfrentamento da vulnerabilidade em ambiente prisional, de modo a pensar também as nossas ações aqui em Pelotas, né, local. Também fizemos vários contatos com Porto Alegre, com a SUSEP em Porto Alegre, várias propostas foram colocadas em cima da mesa, muitas não andaram, né, muitas não foram levadas adiante por dificuldades, enfim, de estrutura e às vezes até de recursos humanos para a gente poder dar conta de tudo. Mas também nós nos preocupamos muito em unir o ensino, a extensão, a pesquisa, a extensão. Então, nós tínhamos um grupo de estudos que discutíamos textos e referenciais para dar base e sustentação a essas ações extensionistas. E também tínhamos produção de pesquisa e produzimos vários livros. Temos 3 livros sendo resultado dessas discussões, desses momentos em que nós estávamos envolvidos com o PROEXT, e também temos 2 dossiês, especialmente um dossiê
na revista da Faculdade de Direito, na revista eletrônica, que é relacionado a ações extensionistas a partir da universidade, da sociedade civil, a contribuição da extensão para o sistema prisional, em que tivemos, nesse dossiê, artigos de autores e autoras de vários países e muitos parceiros, né, seja naqueles intercâmbios de experiências e também na participação em eventos, cursos, minicursos que nós realizamos também entre 2016 e 2017. Então, nós tivemos uma grande atuação, um grande enfrentamento em várias frentes com relação ao sistema prisional de direitos humanos. Tivemos bons resultados, mas também muitas dificuldades, muitos obstáculos pela própria prática de lidar com a questão prisional, né? Neste momento, nos encontramos agora em um estado de reestruturação, tentar reelaborar uma metodologia de trabalho para que, quando as coisas voltem a ocorrer, né, algum contato, enfim, a gente poder estar mais de perto, atuando na defesa dos direitos das pessoas presas e dos seus familiares. E, por fim, também, uma outra situação que nós foi muito feliz, entendo eu, como foi também para o professor Guilherme, foi quando a gente abriu um edital de bolsistas e a gente não restringiu o edital a alunos do direito. Então, a gente recebeu inscrições de estudantes de outras áreas e tivemos, durante um tempo, bolsistas do cinema, da enfermagem, da psicologia, da letras, da relações internacionais, também do design. Tivemos bolsistas, estudantes de outros cursos. E isso deu uma força enorme para o Libertas, e chegamos a realizar também ações na comunidade. Então, até eu tinha enviado um vídeo para a Ana, de uma ação que nós realizamos na parceria com o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, direcionado a um público, a comunidade local, trabalhando com questões que envolvem a violência contra a mulher, violência contra idoso, estatuto da criança e adolescente, trabalhando essas questões, mas num formato bem interdisciplinar. Então, o vídeo é em torno de 10 minutos, uma pena que não é possível compartilhar aqui, porque o vídeo ele está no formato do vídeo mesmo, ele não está no YouTube, até porque tem imagens de adolescentes, de crianças, então a gente tomamos um cuidado de não disponibilizar isso de forma ampla, e a minha ideia seria compartilhar aqui, mas pelo tamanho do vídeo não foi possível. Se tiverem interesse, enfim, eu posso encaminhar individualmente a vocês esse vídeo. E no vídeo ele foi uma edição que foi feita pelo aluno do cinema, né, com as ações que nós realizamos num dia, né, fizemos outros encontros também, mas nesse dia foi registrado num vídeo, que foram oficinas de pintura, oficinas de letras, oficinas relacionadas à prevenção de doenças, né, e também algumas discussões mais na área do direito, atendimento jurídico também, atendimento jurídico com apoio de advogados voluntários e de várias áreas, atendimento jurídico, né, questões cíveis ou familiares, a gente orientava qualquer situação que aparecia. Nós tínhamos um apoio forte de advogados voluntários, que também a partir desse ano passamos a contar, a partir de 2016 passamos a contar nossos projetos vinculados ao Libertas, do apoio de advogados e advogadas voluntárias, né? Então nós temos 2 projetos de extensão vinculados ao Libertas, um que é o Defensa, eu me refiro mais a projetos relacionados, digamos assim, aqueles que estão mais relacionados à proposta original do Libertas, lá do Proext, que é o atendimento jurídico, né? Então, nós temos 2 projetos que trabalham com atendimento jurídico. Um que é o Defensa, que já existe desde 2011, passou a ser vinculado ao Libertas em 2016, e a Clínica Jurídico-Penitenciária, que trabalha especificamente com questões prisionais, né? Então, seria, acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de comentar, né, sobre a nossa história no Libertas. O Libertas tem um site, né, onde ele está mais atualizado, também está no Instagram, mas ainda estamos caminhando, né, no Instagram.
ainda com passos iniciais, aprendendo a mexer na ferramenta, também e o site, né? O site do Libertas na plataforma da UFPEL. Eu agradeço mais uma vez a Ana pelo convite, estou à disposição para a gente seguir o bate-papo. Obrigada, professor Bruno. Infelizmente as câmeras não estão funcionando, mas acho que deu para ouvir bem, a gravação segue. Gostaria então de abrir agora para perguntas aos nossos convidados, né? Vocês podem registrar ali no chat, ou se quiserem abrir seu microfone também, só por favor se inscrevam e fiquem à vontade. Enquanto o pessoal digita as suas questões, eu gostaria de ressaltar algumas coisas muito importantes que a gente pode observar na fala dos dois. Mas, de qualquer forma, a professora Francisca está ali parabenizando pelos projetos. A gente pode destacar o seguinte, que os programas de extensão de vocês são programas de excelência, certamente, né? Porque vocês participaram de uma seleção nacional que foram avaliados pelo MEC e foram aprovados, dada a relevância do projeto de cada um de vocês. O professor Felipe também parabeniza o professor Bruno e o professor Guilherme, né? O professor Guilherme, ele coloca que a extensão se reinventando para manter o diálogo com a comunidade, e para o professor Bruno, que é um grande parceiro do Fórum Social, né, junto com a Faculdade de Direito. Então, o Fórum Social é um projeto estratégico da PREC, que atende justamente essas demandas da comunidade aqui de Pelotense, né? Mas o que eu queria colocar é o seguinte, na fala de vocês dois se destacam pontos muito importantes para qualquer atividade extensionista. Um deles é a indissociabilidade, né? Ensino, pesquisa e extensão andam lado a lado, né? Se complementam, vamos dizer assim, porque é impossível a gente ter, com tanta riqueza de detalhes, tantas experiências, acabar não enveredando por alguma pesquisa, né? Ou então atuando mais fortemente na formação dos nossos alunos, e a própria experiência contribui significativamente para a formação desses alunos, né? Então, é impossível se falar de extensão sem dissociá-la do ensino e da pesquisa. A questão também da interprofissionalidade, né? Porque tanto o projeto do professor Guilherme quanto o projeto do Bruno trabalhou com alunos de diferentes cursos, né? Isso enriquece muito a formação desse aluno e também contribui para o desenvolvimento do projeto, como o próprio professor Guilherme colocou, né? De repente, outras visões, outras perspectivas e soluções para o andamento do projeto surgem a partir do momento que tu começa a trabalhar com outras áreas, que tu tem uma outra perspectiva de problemas que você pode solucionar com a ajuda desses alunos, né? E as redes de colaboração, né? O professor Bruno falou muito contato com outros órgãos que podem ajudar a desenvolver o projeto de uma outra forma, porque a extensão é a integração, né? A gente precisa desse contato com os demais, com a comunidade, para desenvolver plenamente os nossos objetivos. Então, creio que realmente, acho que a fala de vocês evidencia a importância dos projetos de extensão, a importância dessa dimensão formativa na vida acadêmica dos nossos alunos e a importância de um financiamento, não é mesmo? Porque vocês conseguiram desenvolver muitas coisas em função dos recursos recebidos pelo MEC, né, através desse edital do PROEST. Eu gostaria de perguntar para vocês, assim, o que vocês evidenciam, assim, de mais significante no projeto de vocês
para os alunos. O professor Guilherme falou que fez essa avaliação, o professor Bruno também, mas tem alguma coisa assim marcante que vocês gostariam de compartilhar conosco? De repente, algum depoimento de algum aluno, alguma situação vivida dentro do projeto que deu aquele insight, vale a pena tudo isso que nós estamos fazendo, é gratificante tudo isso. Teria algo assim específico que vocês gostariam de colocar para a gente? Bom, eu já perdi as contas de com quantos alunos eu já trabalhei. Não sei mais, né, como bolsistas, né, realmente já perdi essa conta. E cada um tem uma história. E cada um tendo a sua história, cada um acaba levando do projeto algo diferente. Então, fica muito difícil dizer o que é o mais marcante, porque o mais marcante para um é diferente do marcante para outro. E eu sempre lembro de uma história que a gente, quando começou nossas atividades aqui, a gente não tinha um local fixo para fazer as atividades, então a gente fez uma parceria com o município e a gente usava um prédio que tem bem no centro da cidade, que tem um espaço para a gente fazer oficinas, palestras e tudo, e tem um terraço onde a gente podia montar o telescópio. Só que para montar o telescópio no terraço, a gente tinha que subir uma escadinha caracol terrível. E eu sempre lembro de uma bolsista dizendo: professor, eu perdi o medo da escada. Sabe, para a gente ter uma ideia de o quão longe pode ser o alcance do que a gente está fazendo com a extensão. Ela perdeu o medo de subir uma escada, né? Coisa que a gente jamais ia imaginar que pudesse ser um resultado, né? Mas claro que a gente fica pensando em outros resultados mais práticos, e daí vem desde o aprendizado de uma certa área específica até aprender a como relaciono a minha área com outras áreas, e sem dúvida alguma, né, os alunos que trabalham no planetário, o maior desafio é quando chega um aluno mais tímido e ele de repente se depara um dia com uma turma com crianças de 6 anos de idade, no outro dia com uma turma de idosos que visitam o planetário, no outro dia com alunos do ensino médio, adolescentes, e ele tem que aprender a lidar com todas essas situações. E de repente o equipamento dá um problema e ele tem que aprender a lidar com isso. Então, são diversas as contribuições, mas eu acho que o principal é quando aparece para a gente um aluno que é mais tímido, tem mais vergonha de falar em público, e ele toma essa coragem e começa a adquirir propriedade em trabalhar com o público. É realmente algo fascinante, é algo que a gente olha assim e pensa: uau, esse não é o mesmo que entrou aqui há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses atrás. Bom, na nossa experiência, o que eu percebi assim como algo que marcou e ainda marca a extensão que foi desenvolvida pelo Libertas e também no âmbito da faculdade, foi esse momento, quando nós abrimos para a participação de estudantes de outros cursos. Então, tudo o que a gente organizava de atividade para levar a comunidade a reflexão, às vezes até um pouco do conhecimento, né, com relação à legislação ou dos seus direitos, e isso sendo transmitido não só através do direito, mas sim também de outras áreas do conhecimento, e tendo nos próprios estudantes um protagonismo na organização, na elaboração dessas ações. Isso para mim foi algo que marcou bastante, né, no Libertas. Não muito aquela proposta
de atendimento jurídico, mecânico, né, lá na prisão, das pessoas presas, mas também a conscientização, o acesso, né, à informação, que era direcionada à comunidade, e muitas vezes a comunidade, aí também muitos familiares de presos, né, de pessoas presas, e sobre os seus direitos, e também a percepção, né, em torno da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, da violência também contra crianças e adolescentes. Então, as atividades que nós realizamos no âmbito interdisciplinar, com a participação de estudantes de várias áreas e tentando desenvolver essa ação a partir do enfrentamento de vulnerabilidades, isso, para mim, foi um ponto super positivo. E também outras coisas começaram a surgir lá no direito, por exemplo, já ali, em 2016, já se tinha uma proposta, inclusive, de programa de pós-graduação em direito, mestrado, que a primeira turma foi em 2017, né, relacionada a direitos sociais, então também tudo isso começou a se encaixar, né, ali na faculdade. Eu até aquele momento também não tinha uma sala para usar, para colocar o equipamento, conseguimos, né, uma sala. Hoje a sala está bem organizada, bem distribuída, com um bom espaço, né, onde, em decorrência da pandemia, nós não estamos utilizando, e diferente do professor Guilherme, nós estamos um pouco lentos com relação a pensar a extensão, a nossa experiência de extensão nesse momento de pandemia. Então, o que a gente consegue visualizar agora cursos, minicursos, eventos virtuais, e não muito uma atuação que nós gostaríamos de fazer presencialmente. Então, a gente está um pouco lento nisso, pensando o que a gente pode fazer neste momento para manter, né, com força as ações do programa. Aninha, posso fazer um comentário? Por favor, Francisca, fica à vontade. Ah, bom. Então, primeiro, parabéns, Guilherme, parabéns, Bruno, que alegria ter vocês aqui, escutá-los sobre os seus projetos. Eu também tive projetos financiados pelo Proext, então eu conheço bastante o que significou esse apoio, porque era um programa de apoio, né? Foi considerado assim, entendia-se que com todas as rubricas podendo ser atendidas no financiamento, ainda assim as universidades teriam que assumir uma parte, um incentivo. Mas, enfim, nós sabemos que foi o maior programa de extensão, que foi a última edição financiado por 17 entre ministérios, institutos e secretarias, então era um aporte de recurso bem grande para todo o Brasil. Eu me lembro, não sei se vocês lembram, mas no mesmo ano que eu tive aprovado um Proext, eu ganhei um Universal, eu acho que foi o Universal, Ciências Humanas foi no ano anterior, e o valor que eu ganhei no Proext era o dobro do que eu ganhei no edital universal do CNPq. E isso acabou também alertando os pesquisadores à extensão da financiamento. Então, vamos lá. Eu sou pesquisadora e extensionista, me considero, na mesma medida, as duas coisas com muita alegria, porque o embrincamento é bem significativo, bem forte, dá resultados muito bons. Mas o que eu queria comentar com vocês, além de parabenizá-los e levantar essa questão que para mim é fundamental, esse tipo de financiamento, ele acaba dando luz e até consolidando projetos muito importantes e com uma função social muito importante, como a de vocês, que vocês coordenam ainda, né? E realmente eles são muito impactantes para a formação dos alunos, mas o aspecto maior que eu queria compartilhar com vocês, e aí até pedir os depoimentos de vocês, é em relação à extinção do Proext, né? Ele foi
extinguido, quer dizer, nós falamos em extinção porque nunca isso foi documentado, ele simplesmente parou, né? Ele é um crime sem corpo, não foi anunciado, não foi, em nenhum momento, de nenhuma forma, foi dito, não existe mais Proext. Não é a primeira vez que acontece isso, já aconteceu no passado, mas, por exemplo, o Rondon foi extinto, houve uma portaria que disse, não existe mais, né? E depois, quando ele foi reaberto, houve uma portaria dizendo, agora existe. E no Proext não aconteceu isso. E isso criou uma expectativa nos extensionistas que já tinham sido, ou tinham esperança de vir a ser contemplados, muito negativa, pelo menos em mim, Guilherme e Bruno, não sei se em vocês, mas em mim e alguns colegas criou essa expectativa negativa de que nunca haveria um financiamento contínuo para a extensão, que ela sempre dependeria dos entendimentos e dos recursos das universidades, ou como o Felipe falou ontem, de editais salpicados em outros ministérios. Bom, agora a pergunta, não a pergunta, o pedido de depoimento de vocês. Qual é a grande diferença entre ter um projeto financiado? Não sei se na Unipampa esse financiamento foi bem resolvido dentro do administrativo da universidade. Na UFPEL só foi bem resolvido quando foi para a fundação. Internamente não funcionava muito bem. Mas qual é a expectativa, a perspectiva de vocês em relação a isso? Há uma extensão que é financiada e há uma extensão que não é financiada de projetos que se consolidaram como o de vocês. É um depoimento mais do que um comentário. Oi, Francisca. Bom, primeiro com relação à extinção do Proext-MEC, né, todo mundo que teve contemplado o seu projeto em algum edital de Proext-MEC ficou realmente muito triste com essa extinção. Todo mundo na expectativa, né, do ano seguinte, de surgir o Proext-MEC. Eu acho que a gente aqui teve a felicidade de ter cumprido aquele item que a gente deve preencher, né, sobre a sustentabilidade futura do projeto, quando não tiver mais o financiamento. Acho que a gente conseguiu chegar num patamar que, pelo menos, sobreviver, a gente conseguia manter o projeto. Mas veja que isso foi o resultado de 10 anos de trabalho. Né? Depois de 10 anos, a gente pode dizer, agora a gente está se sustentando. Claro que continua necessitando de verbas, né? A gente não trabalha sem verbas, mas depois de 10 anos a gente conseguiu chegar num patamar de sustentabilidade. O que, né, se tivesse chego na gente um pouco antes, a gente não teria. E foi isso que a gente acabou vendo com diversos projetos e programas que já existiam, que simplesmente sucumbiram ao fato de não ter um novo financiamento. Então, realmente é muito triste a gente ver o fomento à extensão, né, que vinha de uma forma regular, acabar assim tão prematuramente. E claro que isso faz parte de toda a conjuntura sociopolítico-econômica que se deu na época da extinção, né? Não foi só o Proext-MEC, né? Teve muitas outras coisas acontecendo. Acho que eu me perdi aqui um pouco na pergunta. Fiquei mais no lamento da perda do Proext-MEC. O depoimento sobre ter um projeto financiado. Realmente, eu coloquei ali que o fato da gente ter um projeto financiado, ele vai gerar um comprometimento. Né? Eu vejo alguns projetos sucumbirem ao fato de não ter o comprometimento. Então, como é que a gente pensou? Né? O nosso era um programa que pretendeu envolver 4 cidades diferentes,
profissionais das mais distintas áreas, e a gente tinha alguma coisa em torno de 20 docentes trabalhando no programa. Então, a primeira coisa na hora de estruturar o programa foi como é que eu mantenho todo mundo focado no assunto. Né? Então, o fomento veio aí. Né? A gente focou bastante da verba do programa no fomento de bolsistas. E esses bolsistas eram nossos elos. Né? Eram os elos com os docentes e técnicos que estavam trabalhando no programa de extensão. Então, com certeza, se a gente não tivesse esse elo, né, a gente teria tido uma outra estrutura, né, que certamente alguns professores iam ter deixado, desculpa, eu sempre fico no professor, né, a gente tinha técnicos trabalhando também, a gente teria docentes e técnicos abandonando o projeto, porque, bom, surgem outras preferências, outras vontades, outros desejos na carreira da pessoa. Então, para a gente foi um elo que foi essencial. O fomento foi um elo que permitiu que a gente estruturasse o projeto e ele ocorresse da forma como a gente tinha previsto. Passado o ProExtMec, o que aconteceu foi justamente isso. A gente reforçou alguns elos ficaram ainda mais fortes, mesmo sem a permanência do fomento, e a gente viu alguns elos arrebentarem e a gente perdeu o contato com alguns dos profissionais que estavam trabalhando com a gente. Então, o fomento realmente é essencial para as atividades. Bom, na nossa experiência, o que eu senti assim de importante ou de necessário para o desenvolvimento das ações que nós, na verdade, o sustento, né, das ações, foi o recurso, ele contribuiu muito para que a gente pudesse fazer algumas visitas técnicas. Então, a gente, não só a aquisição de material, de computador, impressora, scanner, né, esse investimento nesses equipamentos, que depois também nós colaboramos com a própria unidade, né, e também direcionando alguns equipamentos para braços do Libertas, para alguns projetos do Libertas, vinculados à ação do ProExt, como Defensa, por exemplo, que recebeu uma impressora, computador para poder realizar as atividades relacionadas ao atendimento jurídico. Mas o que eu vi assim, que eu vejo, avalio de muito importante, as visitas técnicas que nós fizemos, inclusive com a ida de estudantes vinculados ao Libertas, onde nós conhecemos experiências de enfrentamento da vulnerabilidade, que é a temática, é a ação apresentada pelo Libertas naquela época, em outros lugares, em outros contextos, em outros estados, e pensando muito em como direcionar isso para o nosso panorama local. Então, essas viagens que foi com recurso do Libertas, essas várias viagens que nós fizemos, nos deram uma grande base para pensar, elaborar, para discutir, construir uma ação extensionista com bastante solidez, né? Com bastante clareza dos resultados que nós queremos alcançar, dos objetivos que nós almejamos. Então, isso ajudou muito, né? E o recurso também para a questão dos bolsistas, né? O comprometimento, como o professor Guilherme coloca. Eu digo hoje que o Libertas, ele só está nessa situação hoje, né? Está com essa base, com esse alicerce, em decorrência do recurso do ProExt. Né? Então, sem esse recurso do ProExt, a gente não teria uma base como a tem hoje.
Então foi necessário para a gente construir esse nosso alicerce e poder hoje, por exemplo, realizar outras ações, né, ampliar ações, como nós fizemos no ano passado, fizemos um curso de extensão online, né, tivemos mais de 3.000 inscrições, 3.000 pessoas participando do curso online, sobre temática relacionadas ao Libertas, né, em cima do sistema penal, prisional e direitos humanos, com professores de vários países, com estudantes de vários países. Então, isso só foi possível em decorrência de toda essa base que nós tivemos durante os anos 2016 e 2017, que foi o período que executamos os recursos do PROEXT. Eu avalio assim, né? Eu avalio que realmente esses recursos eles foram necessários para a construção de um alicerce. E eu me refiro a isso porque nós não tínhamos ainda uma ação sólida. O Libertas não tinha uma ação sólida extensionista até esse momento, quando nós recebemos, fomos contemplados. A partir daí é que nós conseguimos desenvolver, criar uma estrutura que hoje, 2020, nós conseguimos trabalhar. Né? Então, as coisas aconteceram no seu momento, né? Conforme a gente ia caminhando, nós construímos também uma base que nos sustenta até hoje. Então, os equipamentos estão lá na faculdade, estão na nossa sala, também todo esse know-how, né, que nós adquirimos com essas visitas técnicas, que nos deu força, nos deu também estímulo para que a gente pudesse seguir, né, trabalhando essas questões. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Querem fazer mais alguma colocação? Do contrário, já estamos chegando ali no nosso teto da 1 hora, né? Que é o tempo previsto para nossas salas. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês e ressaltar que o relato de vocês dessa experiência é muito enriquecedor, né? Como eu disse, a fala de vocês traz elementos fundamentais que nós temos pontuados nessas salas do Conversando sobre Extensão, da importância das atividades extensionistas e, mais ainda, da importância do fomento a essas atividades. Né? Nós precisamos de financiamento para desenvolvê-las plenamente e de uma forma mais sólida e construtiva. Ok? Então, passo a palavra para o professor Guilherme para nós encerrarmos a sala, desculpem, e em seguida o professor Bruno para o encerramento final. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Acho que Pelotas é uma cidade muito grande para não ter um planetário, não ter um museu de ciências. Eu acho que já houve uma iniciativa nesse sentido no passado, não sei exatamente como e aonde ela parou, mas fica aqui a provocação. Pelotas merece, com certeza, um museu de ciências e um planetário aí em Pelotas. Muito obrigado a todos e nos vemos, né? A Ana está à vontade para compartilhar meus contatos aí para qualquer outra necessidade. Eu, da mesma forma, agradeço a oportunidade, o convite de ser lembrado, né, como por essa experiência que tive na condição de coordenador do Libertas, ter sido contemplado, né, um marinheiro de primeira viagem na convocatória do PROEXT, e não foi assim, foi um trabalho feito por dezenas de mãos, né, o Libertas, desde a sua construção inicial, desde a construção da elaboração da proposta para ser apresentada e toda a construção que foi realizada na sequência e até hoje. De lá para cá já se passaram aí 4, 5 anos, né, desde esse momento do PROEXT,
E hoje temos muitos estudantes que participaram daquele momento, eles ainda colaboram, seja na condição de advogado voluntário, alguns estão fazendo mestrado lá na faculdade, então eles também colaboram junto ao Libertas. Isso para nós é uma grande alegria, né? Estudantes ter essa permanência. E eu fico sempre muito feliz de contar essa experiência, que por mais que tenha esbarrado em muitos obstáculos, né, tenha tido muitas dificuldades, mas nós conseguimos construir, sim, uma base que nos deixa mais tranquilos com toda a situação atual que vivemos, do ponto de vista geral, né, social, político, mas a gente consegue, a gente tem condições de seguir adiante. Eu estou um pouco lento ainda com relação a como lidar com o contexto de pandemia, pensando a extensão no nosso foco, né, no foco do Libertas, né? Claro que o ensino e a pesquisa eles estão andando bem, né, mas a extensão eu tenho repensado, né? Então, fico aberto também a um bate-papo aqui ou em outro lugar, também para escutar os colegas, né, experiências e saber como eles estão lidando com isso tudo que está acontecendo atualmente. Então tá, isso é um processo, né, professor Bruno? Estamos nos reinventando a cada dia, acho que não temos essa questão de ser tão rápido ou tão lento, as coisas vão se organizando conforme as oportunidades também vão aparecendo, e a extensão tem esse potencial, né, transformador e esse potencial de se reinventar. Certamente, muito em breve vamos ver o Libertas aí funcionando a todo. Professor Guilherme, nós tivemos um planetário móvel. Infelizmente, as atividades andam um pouco suspensas, mas esperamos firmemente que retome o quanto antes, né? Mas muito interessante a sua provocação, vamos pensar mais ainda sobre ela, ok? Agradeço, então, imensamente o aceite de vocês, o relato, foi enriquecedor essa hora de conversa com vocês. Agradeço aos participantes. Ressalto que na terça-feira vamos estar aqui às 15 horas conversando com o professor Flavi, pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, falando um pouquinho sobre os indicadores para avaliação da extensão. Então, convido a todos e a todas a participarem e muito obrigado pela tarde de hoje. Até mais.